Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos sequência aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, falando sobre o tópico, a lição número 3, a Reforma Protestante, o reavivamento da fé e o retorno às Escrituras. O texto básico desta lição está em Romanos, capítulo 1, versículos 16 ao 19. E o meu objetivo ao falar sobre esse assunto é identificar os fundamentos históricos, teológicos e sociais da Reforma Protestante, destacando suas principais figuras, motivações e impactos para aplicar os valores da fidelidade às Escrituras e centralidade da fé em Cristo no contexto atual. E eu quero dizer aos irmãos que eu estou falando aqui da cidade de São José, na Grande Florianópolis, como fiz na lição passada, que eu acabei não dizendo para os irmãos, mas eu estou aqui fazendo uma visita a um filho amado e estou aproveitando para mandar esse vídeo para vocês. Eu espero que vocês compartilhem, que vocês divulguem para outros irmãos na igreja, professores da Escola Bíblica Dominical, e que vocês me ajudem a alcançar o número de inscritos no canal que eu preciso para que eu possa fazer novas atividades, desenvolver novos programas por aqui, tá bom? Bom, falar sobre a Reforma Protestante é falar sobre um dos movimentos mais importantes que já aconteceu na Igreja Cristã. Sem dúvida, foi um ponto de inflexão significativo na história da Igreja. Não se pode falar a história do cristianismo sem colocar esse episódio que foi definitivo, que foi marcante, tanto para aqueles que o promoveram, quanto para os que herdaram aquilo que eles conseguiram a preço de muito sacrifício, inclusive de muitas e muitas vidas. E a reforma nasceu de um profundo desejo de retornar aos princípios fundamentais das Escrituras, que ao longo da Idade Média principalmente se perderam por conta dos desmandos e das propostas nem sempre tão boas que a Igreja Romana estava desenvolvendo naquele período. Havia uma distorção profunda das Escrituras. O Evangelho se tornou um objeto de negócio e a venda das indulgências foi a principal fonte de recursos que a Igreja pôde criar no período da Idade Média, além, evidentemente, da influência nociva que os líderes da Igreja exerciam sobre a população de um modo geral, inclusive sobre as lideranças. Por conta de tudo isso, surgiu ao longo da Idade Média um clamor por transformação e por uma fé centrada exclusivamente na Palavra de Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana, naquele período, ela considerava 3 as fontes de inspiração para conduzir o povo. A Bíblia, que era talvez a menos importante, as tradições da Igreja, marcada por mandos e desmandos ao longo da história, e o magistério. O magistério da Igreja, naquele momento, era composto pelo Papa e pelos seus bispos, aqueles que estavam do seu lado. Essas fontes quem determinava aquilo que era feito na Igreja naquela época, como a Igreja funcionava, enfim. E esse anseio por reformas não foi uma coisa pontual, mas foi o resultado de uma inquietação espiritual que veio crescendo ao longo do tempo. Podemos dizer que desde o Concílio de Nicéia, que nasceu paralelamente uma igreja que não concordava com a igreja oficial.
Evidentemente que naquele instante não houve como se manifestar. Mas pouco tempo depois, quando principalmente o bispo de Roma ocupa o lugar central na condução da igreja, que as coisas começaram a desandar. E a partir dali, mais provavelmente a partir do século VI, começa então a caminhada de uma igreja paralela. E ao longo da Idade Média, surgiram dezenas de pessoas que não concordavam com a condução da igreja, mas que infelizmente foram caladas pela igreja e quase todas elas foram executadas maldosamente. E homens como John Wycliffe na Inglaterra, João Hus na Boêmia, onde hoje é a República Tcheca, Jerônimo de Savonarola na Itália, entre outros, prepararam o caminho para que homens como Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, Menno Simons, João Knox e William Tyndale, principalmente, mas existiram outros reformadores. O trabalho desses homens permitiu que esses outros se levantassem com ousadia, denunciando erros e promovendo um retorno à centralidade das Escrituras. Sem dúvida nenhuma, foi o movimento mais importante que ocorreu dentro da Igreja de Jesus Cristo. Textos como o de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que destacam como que as pessoas são salvas, como que elas devem viver, causaram uma modificação na maneira de pensar, na maneira de ver daqueles reformadores. E tudo isso que está nas Escrituras foi, durante toda a Idade Média, negligenciado pela Igreja Católica, que simplesmente não permitia que a fé fosse tratada como deveria ser. E para os reformadores, a salvação não podia ser comprada, ela não era meritocrática, ou seja, as pessoas não adquiriam a salvação por mérito, mas era um presente gracioso de Deus, somente obtido, somente conquistado pela fé. E isso não era o que estava sendo feito naquele período. Assim como no período da Reforma, a necessidade de retorno às verdades bíblicas continuam muito forte hoje. Nós não temos os absurdos que foram praticados pela Igreja Católica durante aqueles séculos da Idade Média, mas temos outros desmandos que causam tantos males à igreja, que hoje há um grupo muito grande dentro da própria igreja protestante no Brasil e na América como um todo, que defende uma nova reforma. Há uma necessidade de uma nova reforma, há uma necessidade de que as coisas retornem e a Bíblia seja colocada no centro novamente. Em nossas igrejas, somos muito desafiados a rejeitar práticas de uma pseudo-teologia que distorce o Evangelho, posicionando-nos ao lado de uma verdade que não pode ser mudada, em defesa da verdade bíblica realmente. A reforma nos lembra que o Espírito Santo continua a atuar na história, chamando a igreja de volta à sua missão de testemunhar de Cristo com fidelidade, com dedicação e com zelo. E que nós possamos, inspirados no legado da reforma, reafirmar o nosso compromisso
com a palavra de Deus, com a vida cristã genuína, centrada na suficiência da graça de Deus, na autoridade das Escrituras e na fé como fundamento da nossa salvação. É isso que nós precisamos. Eu não poderia falar sobre a reforma exatamente sem abordar, ainda que de modo muito rapidamente, sobre os precursores da reforma. Como eu disse, ao longo de toda a Idade Média se levantaram dezenas de homens que procuraram fazer uma reforma, não nos moldes como ela foi criada, porque, por incrível que pareça, o próprio Lutero não queria a reforma como ela foi feita. Ele queria, sim, reconduzir a igreja para que ela voltasse às práticas que eram normais e que deveriam ser colocadas na igreja. Mas isso não foi possível por conta das atitudes, principalmente do bispo da igreja de Roma. E isso desencadeou o que culminou com a reforma. Então veja que a reforma protestante ela foi, como eu disse, um dos avivamentos espirituais mais relevantes na história. Em 1517, mais precisamente no dia 31 de outubro, Lutero elaborou 95 teses, cuja principal denúncia era a venda das indulgências. Mas não era só as indulgências que incomodava aqueles irmãos naquele instante. A denúncia deles ia muito além da venda das indulgências. Por quê? Porque eles pregavam que a salvação era pela graça e não pelas obras, como a igreja defendia naquele instante. A igreja que eu digo é a igreja oficial, a igreja romana. O perdão, ensinava os reformadores, só é possível por meio do arrependimento e não por concessão do Papa, como era feito naquele instante. E não havia necessidade de intermediários entre Deus e os homens, mas cada um poderia se relacionar diretamente com Deus. A igreja havia cerceado completamente o direito de as pessoas se aproximarem de Deus. A Idade Média foi um período em que a igreja trabalhou de uma forma em que quanto menos conhecimento as pessoas tivessem de Deus e da palavra de Deus, a Bíblia, melhor para a igreja, porque ela podia manipular, poderia controlar muito mais facilmente essas pessoas. Há um livro na área de educação em que o autor, chamado Aníbal Ponce, é um argentino, ele escreve e ele diz que para a igreja era muito bom que a sociedade medieval permanecesse na ignorância, completamente, diria, analfabeta, porque assim era mais fácil a manipulação. Mas veja que a venda das indulgências levava as pessoas a acreditarem na possibilidade de comprar da igreja a salvação, tanto de pessoas vivas quanto de pessoas mortas. Era, de fato, um grande absurdo. E, ao longo da Idade Média, muitos homens, como eu disse, se levantaram. Todos eles foram silenciados pela Igreja Romana, mas alguns deles tiveram um papel decisivo e tiveram condições de abrir o caminho para que a reforma pudesse acontecer como ela aconteceu a partir do século XVI. Um desses homens, eu não vou citar tantos, eu vou citar apenas 3. Um deles foi John Wycliffe, um inglês que é considerado precursor da reforma, porque já no século XV ele trabalhou muito intensamente para que isso acontecesse. Como que ele fez isso? Wycliffe, ele fez críticas pesadas ao clero. Ele, de fato, condenava com veemência, desaprovava com veemência
a exploração que a igreja fazia das propriedades e principalmente o pagamento das indulgências. E uma obra extraordinária que ele fez foi que ele traduziu boa parte da Bíblia para o inglês. Essa atividade de Wycliffe quase o leva à morte, mas Wycliffe não foi morto pela igreja. Ele foi, depois de morto, mais de 30 anos depois de sua morte, ele foi condenado, o seu corpo foi exumado, queimado e suas cinzas jogadas em um rio, como forma de manifestar a repúdia que a igreja tinha pelas ideias de Wycliffe. Outro homem que se levantou também com tanta veemência, com tanto zelo pela palavra de Deus foi Jan Hus. Hus era um teólogo na Boêmia, onde hoje está a República Tcheca. Ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores precursores da Reforma. Ele tinha uma convicção profunda nas Escrituras e ele criticava o fato de os papas e as autoridades da igreja dizerem que tinham poderes para mandar as pessoas para o inferno. Eles diziam que a única autoridade que podia fazer isso era o próprio Deus e não a igreja. E mesmo vivendo uma vida piedosa e fervor espiritual, João Hus despertou a ira da igreja contra ele e a igreja o via como uma pessoa maldita completamente. Ele foi em 1415, portanto, 102 anos antes da Reforma, ele foi queimado. Dizem alguns que falam que ele, quando estava sendo levado à fogueira, ele proferiu palavras que soaram como profecia sobre a sua morte. Dizem que ele falou que hoje vocês matam o ganso, mas daqui a 100 anos se levantará um cisne e este vocês não matarão. De fato, eles mataram João Hus, mas não mataram Lutero, que 100 anos depois se levantou. Por incrível que pareça, um dos símbolos da reforma é o cisne. Então, há aí alguma coisa que as pessoas falam que foi uma profecia que ele proferiu. Então, veja que as coisas não eram muito fáceis naquele instante. Agora, a morte de João Hus inspirou os hussitas, que desempenharam um papel importante na história da igreja, principalmente na Boêmia. Mais tarde, os hussitas vão dar origem a um dos grupos de crentes mais importantes, que foram os morávios. Além de Wycliffe e João Hus, outro que também foi um precursor da Reforma foi Jerônimo Savonarola. Savonarola foi na Itália. Ele é considerado um dos pré-reformadores porque ele era um pregador inflamado e ele combatia a imoralidade no clero. E ele passou a vida toda dedicando-se a defesas de práticas que acreditava ser a única via para a salvação da alma e não incluía, evidentemente, nada daquilo que a Igreja Romana proclamava. Ele denunciou os desmandos e as orgias promovidos pela Igreja Romana. E ele, depois de ter sido excomungado, ele foi enforcado e teve o seu corpo, além disso, queimado. Mas esses três homens, Wycliffe, Hus e Savonarola, eles abriram caminhos, eles alargaram a estrada por onde entraram os reformadores. E,
Muitas pessoas foram instrumentos de Deus durante a Reforma. Eu quero destacar aqui apenas alguns deles. O primeiro que eu quero destacar, claro, é Lutero. A Reforma Protestante foi não uma iniciativa de Lutero, mas o estupim que realmente eclodiu a Reforma foi a publicação das 95 teses na Capela de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. E o que levou Lutero a publicar, a colocar aquelas 95 teses ali, foi exatamente a sua discórdia da maneira como era conduzida a igreja naquele instante. Outro que nós podemos alistar como reformador, que eu acabei de citar, que foi Savonarola. E, além daquilo que eu já falei sobre Savonarola, ele teve um papel muito interessante, porque ele, nos seus sermões, que eram sermões considerados apocalípticos, ele promoveu um episódio que marcou definitivamente a história da igreja na Itália, que foi a queima das vaidades. O que foi esse episódio? Ele conseguiu juntar na cidade onde ele pregava a população quase toda, e todos eles traziam e fizeram uma fogueira e literalmente queimou tudo aquilo que podia trazer algum tipo de vaidade para as pessoas. Roupas, livros, obras de arte, joias, enfim, um monte de coisa que as pessoas usavam como aquilo que demonstrava, que ostentava vaidade, foram queimadas ali. Agora, o incrível é que pouco tempo depois, Savonarola foi também queimado numa mesma fogueira, por conta de suas convicções e da sua perspectiva na obra de Deus. Outro reformador que foi bastante interessante, e esse já foi influenciado inclusive por Lutero, foi um suíço chamado Zwinglio. Zwinglio, ele é talvez o principal líder da reforma protestante na Suíça. Ele tinha pontos em comum com Lutero. Por exemplo, ele refutava a autoridade do Papa e cria que somente as Escrituras eram autoridade no que diz respeito à salvação. Ele acreditava que tudo deveria ser apreciado de acordo com o critério das Escrituras, e ele que defendia que a justificação era somente pela fé. Esses eram pontos de vista que Zwinglio defendeu, e defendeu com todo o empenho. Além de Lutero e Zwinglio, teve também Calvino. Calvino talvez tenha sido o mais intelectual dos reformadores, inclusive bem mais intelectual do que Lutero. Calvino ele atuou muito mais em Genebra, na Suíça, onde ele organizou a reforma protestante de uma forma muito interessante. E, para que se tenha uma ideia, ele criou escolas em Genebra para todas as pessoas e principalmente para crianças. Ele criou um sistema de governo em Genebra com base nos princípios cristãos, que foi modelo na Europa em muitos lugares. E, além do mais, ele estruturou um sistema teológico que modificou a forma como era vista a relação do homem com Deus. E, claro, a sua obra mais importante foram as Institutas, e nas quais ele estabeleceu as bases para a conduta cristã para aqueles que queriam servir a Deus. E ele exerceu forte influência na educação, no trabalho e na política. Além deles, teve ainda Menno Simons. Simons é uma figura central
entre os anabatistas. Quem são os anabatistas? Anabatistas foi um grupo que surgiu principalmente na Holanda, na Dinamarca, na Alemanha, que foram chamados ali de menonitas. Eles não concordavam com o batismo de crianças, eles rebatizavam os adultos, por isso anabatista que significa rebatizadores. Enfim, o que os menonitas ou os seguidores de Menno Simons, eles seguiam? Primeiro, a separação entre a igreja e o Estado. Segundo, o pacifismo. Eles não queriam que houvesse distúrbios, agressões e tudo mais. O batismo de adulto, a simplicidade da vida e, principalmente, a rejeição na hierarquia religiosa. Então, esse foi o pensamento de Menno Simons. Além deles, também teve outro líder interessante que foi na Escócia, que foi John Knox. Principalmente na Escócia, ele foi, já ao contrário de Menno Simons, ele foi influenciado por Calvino e promoveu mudanças que desestabilizaram a hegemonia da Igreja Católica na Escócia. E, além deles também, eu queria falar sobre William Tyndale. Tyndale foi um inglês tradutor da Bíblia e fez um dos trabalhos mais importantes em termos de traduzir a Bíblia para aquela época. As suas ideias reformistas foram influenciadas por Lutero e ele acabou sendo executado por heresia. Então veja aqui, eu citei aqui apenas alguns dos reformadores, homens que tinham uma perspectiva, tinham uma visão muito grande de como servir a Deus, de como fazer a obra de Deus. Infelizmente, eles todos, com poucas exceções, foram executados. Durante o pleno exercício de seus trabalhos, foram assassinados covardemente pela igreja. Mas fizeram um trabalho de relevância, um trabalho importante e contribuíram decisivamente para que nós hoje tivéssemos a igreja que nós temos. Agora, veja só uma coisa. A reforma protestante aconteceu em uma conjuntura de grandes mudanças sociais, políticas e culturais na Europa, para não dizer também econômicas. E veja que elas foram influenciadas principalmente pela relação desses homens que eu acabei de citar, em se submeter à palavra de Deus, em viver de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, Lutero, ele tinha um temor muito grande quando ele se referia ao Espírito Santo. Ele era um homem que cria que o Espírito Santo não era uma força, como a maioria das pessoas cria naquela época. Para ele, o Espírito Santo era uma pessoa. E, para Lutero, ele foi impulsionado, com certeza, pelo Espírito Santo para que ele pudesse voltar às Escrituras. E foi exatamente a volta às Escrituras que possibilitaram que esses homens lutassem até a morte, muitos deles, para que a igreja pudesse sair daquelas amarras tão terríveis que ela estava sendo conduzida durante séculos e séculos na Idade Média. Porque, como eu disse, desde o Concílio de Nicéia, em 325, quando a igreja passa a ser influenciada terrivelmente por pessoas, por políticos, por governantes, desde aquela época a igreja sofre e esse sofrimento ele perdura por décadas, por séculos, até que começa então a haver essa reforma. E o marco decisivo, felizmente, que marcou todo esse desabrochar da reforma foram as 95 teses proclamadas por Lutero ali na capela de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. Agora, olha só,
uma coisa que a gente precisa entender, que a reforma do século XVI, ela não foi só uma reforma religiosa. É claro que o carro-chefe da reforma é o aspecto religioso, é o problema religioso. Mas quando você começa a analisar a reforma, você percebe que ela teve envolvimento em todas as áreas da sociedade. Eu quero apenas citar aqui alguns aspectos que foram envolvidos na reforma, ou que, aliás, a reforma alterou a sociedade nessas áreas. Primeira foi, evidentemente, a reforma religiosa. O que aconteceu? Primeiro, a valorização das escrituras. E nós nunca devemos nos esquecer que, pouco tempo antes da reforma, no século XV, havia sido inventada a imprensa, o que tornou muito mais fácil e rápida a publicação de livros, a publicação das ideias, a divulgação de textos que pudessem levar avante as ideias das pessoas. E a reforma, mais do que nenhuma outra parte da sociedade, utilizou a imprensa para fazer isso. Mas veja que a questão da valorização das escrituras, a ênfase na Bíblia como autoridade, aliás, um dos lemas da reforma era sola escritura, ou seja, só a Bíblia é quem deve ser a diretriz na vida cristã, na vida religiosa. Isso fez com que a Bíblia fosse lida por muitas pessoas, as traduções da Bíblia, elas proliferaram. A primeira coisa que Lutero fez, após ele sair da dieta de Worms, quando ele foi praticamente excomungado pela igreja, o príncipe Frederico da Prússia o sequestra, entre aspas, e o leva para um castelo onde ele fica detido ou retido ou guardado, melhor dizendo, por 3 anos. E nesse período ele faz nada mais, nada menos do que a tradução da Bíblia para o alemão. A tradução da Bíblia para o alemão é algo tão importante que ela é o marco da literatura alemã moderna. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos as poesias de Gonçalves Dias como marco da nossa literatura. Na Alemanha, é a Bíblia de Lutero o marco da literatura. Mas o que teve de importância nisso? Porque a tradução da Bíblia ela foi parar na mão das pessoas. E, além da tradução da Bíblia feita por Lutero, a facilidade de publicação desses textos todos, Lutero também dizia da questão do sacerdócio universal dos crentes. Ele introduz a ideia de que todos os cristãos têm acesso direto a Deus, eliminando a necessidade de intermediários. Então veja que a reforma possibilitou isso. Durante a Idade Média até a reforma, a população não tinha acesso às escrituras. As únicas pessoas que podiam ler as escrituras eram o pessoal do clero e a nobreza, nem todos, porque também a nobreza não era alfabetizada, não sabia ler. Então, só quem sabia ler eram as pessoas do clero, e somente elas liam as escrituras. A reforma de Lutero, ela vai influenciar outra área que é a da educação. Por quê? Porque até a reforma, a educação era dada somente a adultos, nos mosteiros principalmente. A reforma, ela cria escola para a população. Ela separa a educação da igreja e passa para a mão do Estado. O Estado é responsável pela educação. Isso faz com que pessoas começam a aprender a ler, e isso traz uma modificação muito grande no processo de conhecimento da palavra de Deus. Então veja que o incentivo à alfabetização para que as pessoas pudessem ler a Bíblia
houve um grande esforço em promover a educação e a alfabetização em massa. Crianças e todas as pessoas eram levadas às escolas. A fundação de escolas e universidades. Claro, não foi com a reforma que surgiram as universidades. As universidades na Europa, elas vão iniciar lá por volta do século XII, é que começam as universidades. Mas as universidades, naquele momento, foram criadas pelas corporações de ofícios, enfim, para atender uma demanda muito específica da sociedade. Agora, com a reforma, as universidades passam a atender também essa demanda da sociedade. Reformadores como Lutero e Calvino promoveram a criação de instituições educacionais baseadas principalmente em princípios cristãos. Como eu disse, Calvino organizou na Suíça o sistema de ensino. Em Genebra, o sistema de ensino foi organizado por Calvino, evidentemente. Educação também para todos. A educação tornou-se mais inclusiva, buscando alcançar não apenas a elite, mas também as classes populares. Outra área que a reforma influenciou profundamente foram as transformações políticas. Olha só, até a reforma, a igreja ela era detentora da maior parte das terras na Europa. Alguns historiadores dizem que, na época em que a reforma começa, a igreja era detentora de quase 2/3 da Europa, por conta das vendas de indulgências, por conta das requisições que ela fazia. A reforma enfraqueceu o poder absoluto da igreja, abrindo caminho para o desenvolvimento de estados-nações mais independentes. Isso foi absolutamente relevante. Há um caso interessante de um país que hoje é da Europa, que eu não sei exatamente a pronúncia do nome, mas eu acho que é Liechtenstein, que surgiu exatamente nesse momento. Uma outra coisa que houve também em relação às transformações políticas foi o apoio ao nacionalismo. A igreja, ela dominava tudo, ela controlava tudo. Quando as nações se viram livres, houve um incremento no nacionalismo. Muitos líderes políticos adotaram o protestantismo para afirmar sua autonomia em relação ao papado e à Igreja Católica. O que vai trazer na consequência disso? É uma influência muito grande também na democracia. A ênfase na igualdade espiritual inspirou ideias sobre a igualdade política e social. E, ainda mais, revolução cultural, a valorização do trabalho, a ética protestante, o espírito do capitalismo destacou, bem mais tarde, evidentemente, o trabalho como um chamado divino, o que contribuiu para a valorização da responsabilidade individual e do esforço pessoal. A arte e a música também tiveram incremento, porque na Idade Média as artes eram absolutamente todas voltadas para as artes sacras. Tanto a música quanto a pintura era voltada para artes sacras. Agora você tem algo que vai além disso. Além do mais, tem o impacto econômico, a ascensão do capitalismo. Como eu disse, Max Weber, no livro dele, A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, argumenta que a ética do trabalho protestante foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo moderno. E transformações sociais. A valorização da família, destacou a importância da vida familiar, do casamento, rejeitando o celibato como obrigatório aos clérigos. E, mais ainda, a participação de leigos na condução da igreja, na atuação enquanto líderes religiosos. E algo muito importante também na questão religiosa foi o pluralismo.
Porque a partir da reforma começaram a explodir, a surgir novas igrejas, todas cristãs, mas com liberdade de terem ali a sua própria condução. Nós vamos encontrar, depois da reforma, o surgimento de igrejas batistas, metodistas, wesleyanas, calvinistas, etc. Tudo isso por conta da reforma. Então, foi algo, de fato, muito, mas muito valioso que nós tivemos nesse período. Para não deixar esse vídeo muito longo, eu quero já partir para a parte final. Eu quero dizer o seguinte, que a reforma protestante nos lembra da importância de permanecermos fiéis à palavra de Deus, rejeitando práticas e tradições que distorçam o Evangelho. A igreja precisa voltar a ser centrada na Bíblia. Nós não podemos viver sob o signo de uma pseudo-teologia em que homens ditam aquilo que deve ser feito do jeito deles. Outro dia eu ouvi algo que chega a ser quase um absurdo, mas eu ouvi isso de um líder na igreja ao dizer que iria fazer alguma coisa, uma programação que ele estava querendo criar na igreja. Mas, para justificar a sua decisão monocrática, ele disse o seguinte: isso não está escrito na Bíblia, mas eu estou inspirado para fazer. Então imagine onde nós vamos chegar se nós continuarmos com esse tipo de comportamento. Então veja que, assim como os reformadores, nós precisamos buscar um viver cristão centrado em Cristo, na graça de Deus e na atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Hoje, somos chamados a continuar o legado da reforma. A reforma foi no século XVI, mudou completamente a face da igreja e hoje nós precisamos continuar fazendo da igreja um lugar onde Deus tenha liberdade de agir, onde possamos viver de acordo com a palavra de Deus e não os ditames humanos. E, para finalizar de fato agora essa nossa conversa de hoje, eu quero falar aqui algumas aplicações que eu gostaria que você atentasse. A primeira, devemos manter a fidelidade às Escrituras. Irmãos, se tem algo que nós precisamos estudar com profundidade, são as Escrituras. Nós não podemos dizer que servimos a Deus como cristãos se desconhecemos a sua palavra, o manual que deve orientar a nossa conduta. Nós precisamos ler, interpretar corretamente e aplicá-la às nossas vidas no dia a dia. Eu acho que palavras como a de Paulo aos Filipenses, que nos recomenda a nos portarmos por modo digno do Evangelho, não pode ser deixada de lado. Precisamos, de fato, colocar isso em prática nas nossas vidas. Viver por modo digno do Evangelho. E para fazer isso, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A segunda aplicação que eu queria que você atentasse é: mantenha a vigilância espiritual. Permaneça atento às influências que podem desviar você da simplicidade e da pureza do Evangelho. Não permita que o Evangelho seja algo que se negocia, algo que se compra e que se vende. Hoje não vendemos indulgências, mas tem muita gente negociando com o Evangelho. E isso é profundamente lamentável.
Terceira aplicação: aprenda a valorizar a fé salvadora. Foi por conta dela que muitos reformadores deram suas vidas. E nós precisamos refletir muito sobre isso. Nós precisamos confiar que a nossa salvação ela é exclusivamente pela graça. Não é mérito nosso. Não é conquistado porque fazemos boas obras. Não é porque somos bonzinhos, mas porque somos alcançados pela graça de Deus e não por obras humanas. A quarta aplicação: mantenha uma vida de oração. A oração foi o que mudou a vida dos reformadores. Deixa eu te contar um segredo. Eu disse para vocês que os seguidores de João Hus, chamados depois de hussitas, eles deram origem mais tarde a um novo grupo de cristãos na Morávia, que vieram por conta do lugar a ser chamados de moravianos. Quando eles fugiam das perseguições, eles foram parar nas terras de um conde chamado Zinzendorf, onde hoje é a Alemanha. Ali eles se estabeleceram e ali eles criaram uma maneira de viver enquanto cristãos que revolucionou a igreja de sua época. E o que chama a atenção nos morávios é que eles criaram um programa de oração diário, que perdurou por mais de 100 anos. Você já imaginou o que significa isso? Uma igreja que durante mais de 100 anos a sua principal atividade era a oração, todos os dias. Nós precisamos orar. Ore e dependa do Espírito Santo em todas as áreas da sua vida, buscando a orientação dele para a sua vida, prática devocional. E, finalmente, lembre-se de que um dos ideais da reforma foi o sacerdócio universal dos crentes, principalmente na proclamação do Evangelho. Devemos seguir o exemplo dos reformadores, compartilhando a verdade do Evangelho com ousadia, com determinação e com amor. Mas amor de verdade a Cristo e depois àqueles a quem Ele quer salvar. Que o Senhor te abençoe. Que esse trimestre seja um divisor de águas na sua vida cristã. E que, movido pelos ideais da reforma, você possa mudar as suas atitudes enquanto cristão. Amém.